lidar com pessoas difíceis, né? De vez em quando aparecem aquelas pessoas que querem ali nos testar, nos desafiar. Não me irrita, não. A boa notícia é que a palavra de Deus, ela traz pra gente toda essa sabedoria e esse direcionamento pra gente saber lidar com essas situações, e é isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Bom, primeiramente é importante lembrar de quem? De Jesus. E aí a gente separou aqui um conselho de Jesus que diz assim, lá em Mateus 5,44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, amar não significa necessariamente concordar com tudo que a pessoa ali está fazendo, né? Mas sim ter uma atitude de perdão, de compaixão. E além disso, lá em Provérbios 15:1, né? Diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então isso nos lembra da importância de responder com paciência e gentileza a outra pessoa, né? Na maioria das vezes a pessoa não é cristã, não conhece Jesus, e quem tem que ter essa atitude diferente, quem tem que responder, né, de maneira diferente sou eu. Eu enxergo isso como uma oportunidade de você exercer muitos dos ensinamentos que Jesus deu, né, quando ele esteve aqui entre nós. Não somente ele, mas também o apóstolo Paulo, Pedro. E um deles está relacionado com o fruto do Espírito. Nós sabemos que o fruto, o Espírito ele produz um fruto e ele possui 9 características. E uma delas é a longanimidade. Longanimidade e o domínio próprio. Então, quando eu me deparo com uma situação onde eu tenho que lidar com pessoas extremamente difíceis, de difícil contato, né, de difícil abertura, de difícil acesso, gente cabeça dura, eu consigo enxergar ali, né, com a graça do Espírito Santo, uma oportunidade de exercer esse parte, né, ali do fruto do Espírito. Porque a longanimidade, que é o que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, a longanimidade, ela tem a ver com a pessoa que demora para se irar, uma pessoa longânima, né, vem de longo, então aquela pessoa que demora, até que ela é perfeita, né, que ela nunca vai ficar chateada, né, que ela nunca vai, mas né, o corte dela é maior. Ela é muito, o saco dela pode ficar enchendo ali o tempo todo, entendeu? Uma hora, tudo bem que uma hora, né, ninguém é de ferro, é ser humano também, mas é uma pessoa que tem sabedoria e ela consegue, ela vai dando, né, vai deixando. A alma tá doida para quebrar um prato, para dizer, eu vou soltar, e o Espírito tá dizendo, não dá brecha pro diabo, segura firme. Então, quem tem que ser o maduro da história? O cristão. Então, a longanimidade, ela tem a ver com essa maturação, sabe? De você olhar e falar, não, ai, tô chateado, tô estressado com essa pessoa, mas quer saber? Tudo bem, vou ser maduro, vou deixar passar, vou exercer aqui meu domínio próprio. Então, de fato, lidar com pessoas difíceis, para um cristão, precisa ser uma oportunidade dele exercer domínio próprio, longanimidade. É muito legal isso que a Giovana falou sobre oportunidade. Sim. Né, da gente enxergar as pessoas difíceis como uma oportunidade de exercer, até tipo assim, agora ver se eu tô crente mesmo, vou me aproximar dessa pessoa. Às vezes a gente fala assim, ai, vou enviar esse enviado do, né, pontinho, sabe que foi o mesmo que enviou? Às vezes é o seu, amada, né, demitido, entendeu? Igual eu falei, Marcela, eu falei que eu não peço mais por paciência. Você já entendeu, né, amada? Porque quando eu pedia por paciência, mas quando a gente pede por paciência, o Senhor nos dá a oportunidade de ser paciente. Claro. Então, de repente, essas pessoas difíceis é uma oportunidade de a gente exercer os frutos do Espírito, exercer a nossa fé como cristã, exercer nossa paciência. Exatamente. Então, pra gente ver como uma oportunidade mesmo. Né? Exatamente. E a Paula até começou falando, né, nosso maior exemplo, que é o próprio Jesus. E eu queria trazer aqui mais uma passagem de Jesus instruindo os discípulos justamente sobre isso. Está lá em Lucas capítulo 6, do 27 ao 31. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouçam. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. E aí ele continua dando outros exemplos sobre isso, né, debaixo dessa mesma temática. Então aqui Jesus está justamente falando sobre você se colocar inferior ao outro, sabe? De você realmente ser uma pessoa ali madura diante das situações, diante de pessoas difíceis, diante de pessoas abusadoras,
diante de pessoas que você enxerga realmente como pessoas que são inimigas, né? A gente vai lidar muitas vezes com pessoas assim, pessoas ruins mesmo, né? Que querem puxar o nosso tapete. E aí você pode pensar em vários contextos da sua vida, ambiente de trabalho, sei lá, até familiar, gente, né? Um parente, alguma coisa assim. Vão existir pessoas assim na nossa caminhada. Então, o nosso foco não deve estar simplesmente no problema em si, mas no que esse problema quer me mostrar. Por que Deus está permitindo que eu tenha contato com essas pessoas? Por que Deus está permitindo que essas pessoas façam isso contra mim? Então, a gente precisa ver com esse olhar mesmo, né? E a gente precisa ser diferente, né? A gente precisa ter atitudes diferentes. Eu separei aqui, lá no livro de Colossenses 3, 12 e 13, diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então, nós temos que ser diferentes mesmo, né? Nós temos que agir diferente. E a gente sabe que o quão difícil é isso. É muito difícil, porque a gente está falando assim, como lidar com pessoas difíceis e a gente está colocando só como outro. Mas, muitas vezes, nós somos essas pessoas difíceis. Isso. E a gente nós não somos cabeça dura. E quando uma pessoa é difícil, enquanto uma outra pessoa é difícil, fica mais difícil ainda. Ou às vezes você já até foi uma pessoa muito difícil. Hoje você, né, se permitiu ser transformada ali pelo Espírito Santo. E aí você começa a lidar com pessoas difíceis como você era no passado. E aí você não quer ter paciência com essas pessoas. Mas você era assim. Você já foi assim, querido. Lembra lá atrás? Quando você não conhecia Cristo, né? Ou talvez até conhecia Cristo, mas não se permitia ainda ser transformada por completo. Então, olha o reboliço, né? Que Deus às vezes ele faz para mostrar pra gente as situações que estão diante de nós. Então, assim, poxa, eu vou ter paciência com meu irmão, porque eu já fui assim. Então, eu preciso ter paciência realmente com essa pessoa e exercer a longanimidade, o domínio próprio e amá-la, né? Como um dia me amaram, como Cristo me amou realmente. Exatamente. E a gente falou muito sobre encontrar pessoas difíceis que não são cristãs, né? Que a gente precisa ser diferente, porque o cristão é a gente. Mas e quando eu encontro uma pessoa difícil na igreja? Que está trilhando o mesmo caminho que eu, que escuta as mesmas coisas que eu, que vive muitas das vezes uma rotina bem parecida com a minha, na igreja, em comunhão e tudo mais. E aí eu encontro essa pessoa, mas eu descubro que ela é difícil de lidar. Ela tá ouvindo as mesmas coisas, ela tá fazendo as mesmas coisas que eu, a maioria das vezes. Às vezes a pessoa tá até num cargo ali, um pouco acima do meu, tu espera, né, que a pessoa seja mais madura, mas em algumas situações isso não acontece. O que a gente tem que fazer? Basicamente, precisamos exercer, volto a dizer, a questão do domínio próprio e pedir para que o Senhor intervenha, para que o Senhor nos dê a sabedoria, nos dê as palavras corretas, né, como lidar com essas situações, porque a igreja, gente, ela não é perfeita. Quem é perfeito é Cristo. Cristo é perfeito, mas a igreja ela ainda não é perfeita, né? Porque a igreja somos nós ainda não alcançamos perfeição. Como a igreja é formada por pessoas, você vai encontrar ali pessoas imperfeitas, assim como eu, assim como você. Então, esse é o primeiro ponto, quando se trata desse tipo de coisa dentro da igreja. A igreja são pessoas e pessoas não são perfeitas. Então, eu não estou isenta de lidar com esse tipo de gente dentro da igreja. E no momento que eu estou como corpo, né, sou membro de um corpo, logo subentende-se que eu tive a minha vida transformada. Se eu ainda não tive a minha vida transformada, quer dizer que eu estou no processo de transformação. Então, assim, também não é aquela coisa, tipo, a pessoa está 20 anos na igreja e, não, porque eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, meu irmão. Então você está indo contra a palavra, porque se todas as pessoas estão dizendo que você tem problema em determinada área e você continua nisso, tem alguma coisa errada. Tem aquelas pessoas que são assim também, né? São velhas de igreja, crente velho, mas são pessoas que não mudam. São pessoas, assim, extremamente... pessoas que não exercem domínio próprio, pessoas que não aceitam a opinião de outras, pessoas que só o que ela fala é o certo e tá tudo... E é isso, ponto final. Não, gente, pelo amor de Deus. Uma coisa é quando você lidar com pessoas que chegaram ontem, e outra coisa é você estar lidando com pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja e não querem mudar o seu comportamento. E a gente precisa pedir sabedoria pro Senhor, né, pra lidar com essas pessoas. Muita sabedoria. Porque lá em 1 Pedro 3,9 diz, não pague o mal com o mal. Então a gente não pode se igualar, né? A pessoa foi, te deu uma resposta torta, tu vai lá, dá outra de volta. A vontade é essa, né? É a vontade de responder na carne. A vontade é essa, mas... A carne chega a grita, né? Mas você vai ter que ser ali um maduro. Né? Por mais que sejam duas pessoas com caminhada cristã, você já tá vendo aquela pessoa não tem tanta maturidade assim, seja você o maduro. Exatamente.
quando a gente é criança, quando a gente era criança, que tinha algum primo mais novo que a gente, ou que era, né, mais bebezinho, a gente era o mais velho e tal, e aí a gente queria fazer alguma coisa, ou brincar com um brinquedo, e aí a mãe vira e fala, fulano, não, ele é bebê. Ai, fulano, ele é criança, dá pra ele. A gente se achava, né? Ai, é verdade, eu sou mais velho e tal, você é mais maduro. Então, gente, a mesma coisa aqui no contexto da gente adulto, né? Poxa, ele tá engatinhando, você é mais maduro, meu irmão, né? Exerça, seja ali, né, íntimo com Deus, porque o que é a igreja? Nada mais é do que, de fato, um grupo ali de pessoas, umas mais maduras, outras nem tanto. E aí quando a gente fala de tempo de igreja, não tem a ver com maturidade. Claro que contribui, mas não é o fundamental para se ter uma pessoa, um crente maduro. Não tem a ver ali somente com o tempo de igreja. Então a gente precisa realmente entender que na igreja nós vamos lidar com pessoas, sejam elas crentes velhas, crentes novas, mas em muitos momentos elas vão ser, sim, difíceis de lidar. E lá em Provérbios 17, 14 diz assim: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Isso aqui eu encaro como um versículo de alerta. Olha, percebeu que o negócio está ficando mais caloroso ali no ambiente? Meu amigo, sai fora. Ou apazigua, né? Ou jogue ali palavras palavras doces, né? Porque a Provérbios fala sobre isso, né? Que a palavra ela tem poder de cura, palavras doces são como doçura para a alma, né? Então, se você tá num ambiente, né, com pessoas difíceis e você percebe que o negócio tá ficando mais ali, né, tenso, ou você lança palavras de sabedoria. Se você não tem palavras de sabedoria para lançar, sai fora. Porque, como esse versículo está falando, é como o abrir de uma represa. Uma represa, quando ela está, a própria palavra diz, é uma represa, ela está represada. Quando você solta, é uma enxurrada de água. Então, é mais ou menos isso que acontece no ambiente com pessoas difíceis. Porque a pessoa difícil, ela é difícil, ela tá ali, ó, entendeu? Para te levar até o teu limite. Então, a gente tem que ter essa sabedoria. Não, essa pessoa tá querendo me levar até o limite e eu tenho limite. Tenha sabedoria para distinguir o seu limite. Não, meu limite já deu. Se eu continuar aqui, eu não vou conseguir lidar com essa situação, então eu vou sair, porque é melhor eu me retirar. Deixa pensar o que quiser, deixa achar que eu tô fugindo, que eu não quero saber. Eu quero realmente fugir mesmo, para que não tenha contenda, para que não tenha rixa. Muitas vezes, essas pessoas, né, que nós julgamos ser difíceis de lidar, elas querem justamente isso, que elas saiam por cima. Mas deixe elas pensarem que elas estão saindo por cima. Porque, na verdade, quem está sendo maduro da situação é você. A gente sabe que, no fim das contas, a gente ainda tem que ir lá pedir perdão, porque a gente é o cristão e é o maduro da história. E o Senhor, o que Ele nos instrui, né? A sempre buscar a paz. Então, dificilmente você vai sair de uma briga e você vai chegar em casa em paz, você vai ficar pensando o que você falou, o que você deixou de falar. Às vezes até falando, eu deveria ter falado mais isso. Então, o Senhor, Ele nos instrui a buscar a paz. Então, que a gente busque essa paz, né? E que a gente encontre sabedoria, que Ele derrame amor e graça sobre nós, para que a gente possa olhar para Jesus sempre e aprender a lidar com essas situações. É isso. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, deixe o seu like, por favor, e até o próximo vídeo. O cabelo da gente, ele não se decide, né? O que ele quer ser. Se ele quer ser liso Ou do lado. Aí eu tava pensando nisso esse dia e falei, será que o meu cabelo não é liso? E a sabedoria. Meu Deus, sabedoria não tá saindo. Sabedoria. Sabedoria. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like, pelo amor de Deus. Deixa o like. Tá? Até o próximo vídeo. É igual italiana, vou de companhia. Tá?